Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você se considera uma pessoa neurotípica? Ou para você é uma pessoa neuroatípica, neurodiversa? Mas aí a gente precisa, de vez em quando se perguntar o que significa isso, de o que é ser uma pessoa neurotípica? É típica em quê? O que define uma pessoa enquanto um sujeito que tem um modo de pensar bom, normal, adequado? O que é ser adequado? O que é ser uma pessoa que tem um raciocínio que dentro da neurocognição, ou seja, que dentro dos processos mentais, da maneira de produzir, raciocinar, se adequar a um sistema, é uma pessoa considerada típica. Típica em que sentido? Ela está dentro de um tipo esperado socialmente. E as pessoas que são neurodivergentes, neurodiversas, elas são diversas em relação ao quê? Embora seja de fato um termo que mereça um questionamento em relação a ser neurodiversa, neurodivergente e etc., ainda é o termo que a gente tem usado, mesmo que na militância, no conjunto mais popular das ações, para a gente poder fazer uma demarcação. Uma demarcação não necessariamente, isso ao meu ver, não necessariamente em relação a alguém que está sendo colocado como estranho. Não em relação necessariamente a dizer que existe um modo certo de ser, de agir e de pensar, e quem é neurodiverso é uma pessoa que está fora desse modo certo. Eu nem penso que seja sobre isso, eu não acho que tenha um modo certo de pensar necessariamente. O que eu chamo atenção para uma questão neurodivergente, neurodiversa ou neuroatípica é em relação a nós sabermos que o nosso funcionamento não está enquadrado naquilo que se considera o esperado. E quando eu falo daquilo que se considera o esperado, eu acho que aqui, nas minhas críticas anticapitalistas, antineoliberais, é importante a gente colocar uma pauta, né? Eu não vou trazer números, eu não quero que essa seja uma conversa baseada em dados, mas se vocês quiserem procurar no site da Organização Mundial da Saúde, no site da Associação de Psiquiatria, Associação Americana de Psiquiatria, ou em outros sites que vão dar resultados sobre estados de saúde mental, vocês vão perceber que existe um aumento do número de diagnósticos. Isso não é uma coisa assim tão espantosa, porque de fato, quando a gente vê a evolução do DSM, e para quem não conhece, DSM é um livro, um conjunto de códigos, de maneiras de conseguir classificar algumas doenças ou transtornos mentais, e ele existe desde 1952. E em 2013 foi lançada a versão mais atual, que é o DSM-5. DSM vem da sigla que seria em inglês, mas que em português a gente entenderia como Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. E essas classificações que vão aparecer no DSM costuma estar muito de acordo, ou então são feitas muito em relação à Associação Americana de Psiquiatria, que é a APA, e vai descrever ali as categorias e as características de transtornos mentais e de acordo com cada respectivo critério diagnóstico. E isso vai passar tanto para transtornos mentais de modo geral, mas também vai passar, não vai ser só para questões relacionadas a, por exemplo, neurodivergência. Questões como sexualidade, gênero, identidade de gênero, também já estiveram e algumas ainda estão colocadas como patologias dentro desse manual. E no fundo mesmo, quando a gente pensa nessa versão última que a gente tem, é um primeiro documento oficial que vai colocar ali de modo mais presente, conceituado, o que a gente hoje chama de TEA, que seria o transtorno do espectro autista. Vai trazer esse diagnóstico, depois de muitas discussões dentro
do sistema, né? Mas um outro livro, um outro documento, vamos chamar assim, que também é muito utilizado é o CID. O CID também, traduzindo do inglês, ficaria como Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. E ele vai trazer definições detalhadas de também doenças e transtorno mental em todos os campos da saúde. Então, acaba sendo uma referência talvez até maior do que o próprio DSM, porque ele pode ser usado em relação a quase todos os tipos de doenças, não só transtorno mental, e é usado amplamente. Muito mais se fala do DSM, até quando tá falando de meme, né? As pessoas adoram fazer memes sem graças, falam do DSM e coloca isso. Mas para a gente ter uma ideia, falando de Brasil, o CID, ele é utilizado aqui pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E muitos planos de saúde no Brasil usam o CID para organizar procedimentos, exames que têm a ver com cada doença e cada condição. A última versão, por exemplo, do CID, se eu não me engano, foi em 2018. Mas já tem, se eu não me engano, também uma outra versão que está aí em jogo, que é de 2022. E o que a gente tem, que no CID, o TEA, o transtorno do espectro autista, foi colocado no CID-11. A gente tem DSM-5 e a gente tem o CID-11, que, se eu não me engano, foi em 2018 que foi lançado o CID-11. E aí a gente vê, se o DSM foi atualizado para 2013, a versão do DSM-5, o CID mais recente foi de 2018. Mas enfim, isso aí é uma curiosidade que eu acho importante também a gente saber quando a gente está falando do que, das questões de saúde mental, de transtornos mentais, e esse termo também ele merece atenção. A gente está falando que existe um consenso não muito bem definido, mas existem manuais diagnósticos onde essas características, categorizações e classificações são colocadas e, dependendo de onde você for, vão ser atualizadas de acordo com estes manuais. Pois bem, é uma discussão muito grande, né, quando a gente está falando de diagnóstico, e por isso que eu trago esses nomes, porque acho que, para além da gente só se basear em relatos de internet, eu vou problematizar a importância desses relatos, só basear em relatos de internet, ou então em questões de internet, eu li num blog, eu li uma pessoa que falou, eu assisti a um vídeo, eu conversei com não sei quem. Isso é importante, obviamente, mas é bom saber também de onde que vem a maior parte desses diagnósticos, né? E dentro de cada ramo, por exemplo, a gente está falando sobre o transtorno do espectro autista, quando a gente está falando de TDAH, que vai chamar de transtorno e déficit de hiperatividade e atenção, uma coisa assim. A gente está falando também de diagnósticos que vão ter suas especificidades, seus grupos que vão estudar isso com mais profundidade, assim como para borderline e outras coisas, né? Mas, em geral, são essas coisas, que esses métodos e manuais que utilizam. Mas o que eu acho que é importante nessa conversa de hoje aqui? A gente pensar o que é esse diagnóstico no sentido de o que ele representa para a pessoa que solicita, para a pessoa que tem esse diagnóstico, para uma pessoa que está em dúvida, né? Às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente percebe algumas diferenças em relação ao que é expectativa social e vê que a gente não se encaixa em todas. E conforme a gente vai conhecendo, vendo o mundo funcionando, tendo acesso a outras narrativas e por isso que elas são importantes, a gente começa a se questionar. A gente começa a se perguntar: mas será que eu sou? Será que eu sou autista? Será que eu sou TDAH? Ou será que eu tenho, né, TDAH? Ou qualquer outra manifestação, qualquer outra condição que não é essa condição dentro da neurotipia? Será que é isso que está acontecendo comigo? Essas perguntas, elas são importantes porque elas vão começar a romper alguns lugares de questionamento que podem pertencer, inclusive, a um lugar onde a gente começa a se culpar demais por não conseguir se adequar tão facilmente a expectativas sociais. Quando eu começo perguntando se você é uma pessoa neurotípica ou uma pessoa neurotípica, eu me pergunto também isso. Pergunto isso para qualquer pessoa no mundo que a gente possa conversar sobre o assunto, porque aí a gente começa a problematizar com devaneios filosóficos esse assunto. Quando a gente se percebe no mundo e percebe também que, pelo menos nos últimos 300, eu chutaria 400 e poucos anos, quando o capitalismo vai tomando forma, quando ele vai se espalhando como uma forma de construção de patrimônios materiais e imateriais numa sociedade, junto com a colonização, não tem como ser separado, e que posteriormente vai se transformando no liberalismo, posteriormente no neoliberalismo, e a gente tem hoje
esse contexto onde as pessoas estão colocadas, e quando fala aumentou o número de diagnósticos possíveis emitidos, assim como também aumentou o número de classificações diagnósticas. Não só aumentou o número de pessoas que recebem diagnósticos, mas aumentou também o número de diagnósticos. Cada vez que a gente tem uma nova edição de DSM, do CID, a gente tem também nessa colocação novas classificações. Por que elas aparecem? Porque estão sendo mais estudadas, porque estão sendo ampliadas, estão sendo rediscutidas, algumas são retiradas, outras são colocadas. Isso tudo porque cada vez mais nós temos ferramentas de ampliar os testes. Mas nem é sobre isso que eu quero chamar atenção. Eu quero chamar atenção sobre também por que as pessoas estão se identificando mais. Vamos dizer que esses métodos diagnósticos, eles vão mensurar quanto de, segundo as palavras, né, desses métodos, de transtorno a pessoa tem. Esse transtorno vai falar sobre um referencial. Esse referencial, e para quem tiver interesse, tem no meu blog um texto que chama O Normal e o Patológico. Dá uma olhadinha lá nesse texto que tem uns questionamentos interessantes. Eu penso até em fazer um áudio podcast aqui sobre isso. Mas aí pensar na seguinte coisa, né? A gente tem uma construção social que ela tem sido cada vez mais pautada na produtividade excessiva. Quando a gente lê aquele livro do Bill Churran, Sociedade do Cansaço, ele vai trazer esses pontos sobre como que a produtividade exagerada, exacerbada, ela tem produzido em nós, pessoas do cotidiano, extremas violências, e como uma pessoa da saúde mental, eu falo que tem produzido uma série de desencantos, frustrações, angústias, e várias vezes o sentimento, por mais que as pessoas não sejam cristãs e não sejam socializadas dentro de uma igreja, o sentimento de culpa, mesmo quando ele vem vestido de outros nomes, esse sentimento de culpa diante da improdutividade, diante de uma não relevância social, diante de não alcançar coisas no mundo, produz na pessoa também um sentimento de incompetência, incapacidade, um sentimento que deprime o nosso bem-estar, deprime a nossa autoestima. Porque a gente vê o referencial mundial, como que ele funciona, como que a exposição daquilo que é chamado de sucesso é trabalhada. Ser uma pessoa de sucesso é ser uma pessoa que consegue dar conta de tudo. É aquela pessoa multitarefa, aquela pessoa que trabalha duro, que trabalha muito, que trabalha demais. E não por acaso a gente vê muitas e muitas e muitas sugestões sociais de que a meritocracia é um sistema válido. Ou seja, é só você fazer o que você quer, é só você correr atrás, é só você se esforçar muito que você vai conseguir o que você está querendo. E a gente sabe que não é assim. Não existe oportunidade para todas as pessoas, e mesmo com poucas oportunidades, a gente sabe que determinados perfis corporais, sociais, intelectuais, financeiros, geográficos terão mais acesso a essas oportunidades. O que vai direcionar esse acesso? O privilégio que as pessoas têm. Ser homem, ser uma pessoa branca, homem cis, né? Ser uma pessoa branca, ser uma pessoa heterossexual, ser uma pessoa monogâmica, ser uma pessoa que está ali em conformidade com muitas práticas sociais, de moralidade, de qualquer outra coisa. Vai dar para essas pessoas um privilégio de fluidez social, que elas vão ter mais vantagens, e muito mais vantagens, diante das outras pessoas. Enquanto que pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiências, pessoas que é o que eu estou mencionando aqui, neurodivergente, neurodiversas, estas pessoas, assim como mulheres, pessoas com filhos, essas pessoas elas têm um grau de desvantagem social, um grau tão profundo que esse grau de desvantagem social posiciona essas pessoas no lugar de ter que produzir de uma maneira muito mais ativa, insistente e até mesmo violenta a sua própria obtenção de recursos. Pessoas negras no Brasil, com todo o aspecto do racismo, pessoas amarelas, pessoas marrons, indígenas, que são pessoas racializadas não brancas e nem lidas como brancas, são pessoas que, ao longo da sua construção subjetiva, vão ter que enfrentar muitos desafios para conseguir coisas semelhantes às coisas que as pessoas brancas conseguem com muito menos esforço. E às vezes elas chegam lá. Mas o que tem a ver, né, esse tipo de coisa com a questão da neurodivergência, com a questão da neurodiversidade? Eu estou dizendo que existem sim maneiras de produção subjetiva
que vão colocar o nosso funcionamento em um lugar diferente do que é o modelo hegemônico, do que é o modelo de ser humano ideal, do que é o modelo de estabilidade mental, se é que isso existe. E não por acaso, a gente sabe que tem por aí, né, tem artigos que falam disso, tem textos que falam sobre esse tema. E, de novo, pegando só como exemplo o transtorno do espectro autista, a gente vê que existe um diagnóstico tardio. E também existe uma diferença do diagnóstico de acordo com o gênero, de acordo com a raça, que a gente precisa pensar a respeito. Como que pessoas mais velhas, principalmente mulheres mais velhas, não são diagnosticadas nesse lugar justamente porque se espera uma psicologia diferente para mulheres e para homens. Um homem muito introvertido, um homem muito quieto, muito calado, muito no seu canto ali, talvez ele não vai ser problematizado tanto assim. Porque é, mil aspas, né, da natureza do homem ser essa criatura assim, tá mais pensativa. O pensamento, a racionalidade, o pensamento executivo, aquele pensamento de proposição, ele é ocidentalmente construído por masculino, para o homem cis. A mulher não, vai ser aquele pensamento mais criativo, aquele pensamento mais lúdico, elaborativo, um pensamento que não é tanto da ordem da razão, da proposição e nem das construções mais sérias de uma sociedade, mas é aquele pensamento mais da ordem da criação, do cuidado, da educação. E eu discordo, obviamente, né? Eu acho que isso daí é uma construção, uma imposição social de quem pode pensar e como pode pensar. Só que aí o que acontece é, pensando que mulheres passam por esse lugar, mas também pensando que pessoas trans vão ser colocadas nesse mesmo lugar do raciocínio não lógico, do raciocínio não propositivo, que não são pessoas com ordem de poder nos seus pensamentos, assim como pessoas racializadas. Pessoas negras, por exemplo, não são consideradas pessoas com a ideia, um pensamento que é da ordem da produção, um pensamento de poder. Enfim, esses grupos marginalizados e grupos dissidentes, eu vou chamar aqui, são grupos cujo pensamento não é um pensamento valorizado, não é um pensamento que é importante socialmente falando, a menos que seja na ordem da animalização, da infantilização, e crianças também entram nesse jogo, né? Por que eu falo isso? Porque se existe toda essa expectativa sobre a produção pessoal, intelectual das pessoas, e essa produção intelectual ela é diferente de acordo com a classe, com o gênero, com a raça, com a etnia e etc., obviamente que o modo de pensar não vai ser igual. Tanto que se você procurar na internet, e eu não recomendo que vocês levem isso a sério, por favor, vocês vão achar testes na internet de que? Qual o sexo do seu cérebro. E esses testes são testes patéticos, testes não confiáveis. Se você quiser fazer por brincadeira, vai lá e faça. É só colocar qual o sexo do meu cérebro. Aí ele vai te dar lá numa escala de 0 a 12, se eu não me engano. Quanto mais próximo de 12, se eu não me engano também, é mais feminino. E quanto mais próximo de 0 é mais masculino, mas cada teste vai ter a sua coisa. Só que eles vão fazer esse atributo do sexo do cérebro a partir de jargões que são colocados na nossa sociedade como diferenças de gênero mesmo, já estabelecidas. Então, se eles vão colocar ali alguma coisa, eles vão encontrar, porque eles estão procurando algo que foi colocado ali, que é a diferença entre homens e mulheres. Eles vão construir isso. E o mesmo vai acontecer na sociedade que separa pessoas além de gênero e sexo, para quem quer usar essa palavra sexo, vai separar de acordo com raça também, com a classe. Pessoas pobres que sofrem de qualquer tipo de incômodo, de vida, de angústia, seja lá o que for, já é meio que esperado, não é muito valorizado. Uma pessoa pobre que fala coisas desconexas na internet, que fala coisas sem conexão e sem sentido, são colocadas como, isso daí é pessoa pobre, ignorante mesmo, né? Já esperava meio que isso dessas pessoas e de todos esses grupos que eu tô falando. Agora, uma pessoa branca, de uma classe mais alta, um homem branco, essas pessoas que falam isso, que não enunciam essas falas desconexas do ponto de vista do humor, serão pessoas tidas como essa pessoa não tá bem, essa pessoa não tá normal. Por quê? Porque para aquele corpo não é esperado desvio, é esperado o modelo. Aí essas pessoas vão entrar num lugar de procurar caminhos para que se entenda o que essa pessoa tem de diferente. Então existe uma separação. Um exemplo cotidiano de vida prática. Uma vez eu conheci um casal de senhores, um senhor de, na época, acho que tinha 79 anos, e a sua companheira tinha 81. É uma diferença de idade muito pequena.
Mas eram pessoas já bem idosas. Só que existia uma dinâmica naquele casal que não é nem um pouco novidade, que é a dinâmica do machismo imperando as suas lógicas na relação e mostrando como que para um grupo e para o outro, os tratamentos são baseados no gênero. Era um casal de pessoas brancas, branquíssimas, né? Essas pessoas mais velhas. E o que acontecia era, esse senhor, este homem, ele fazia acompanhamento psicológico, ele ia no médico, ele tomava medicamentos que chamava de remédio para a cabeça, que seja para uma ansiedade, que seja para uma tristeza, que seja o que for, ele tinha esse direito ao acompanhamento. Essa mulher que vivia com ele, que se queixava, por exemplo, de questões de memória, que se queixava de algumas dores e tristezas, não tinha acesso. E a fala era de que ela não precisava dessas coisas, que ela não precisava disso porque ela estava bem. Ele tinha acesso, ela não. Ela, inclusive, ela passava a vida na casa, cuidando da casa, assim, aos 80 anos, fazendo o quê? Descongelando geladeira, lavando roupa na máquina no tanque, em vez de ser na máquina de lavar. Tudo isso porque, para esse homem, ele não queria gastar dinheiro para investir nessas coisas que gastam energia, mas ele tinha todo dia o seu almoço ali e pós-almoço tinha seu cochilo de 20 minutinhos no quartinho com ar-condicionado. Então, a gente vê que existe essa diferença baseada no gênero e que ela vem de muito antes, onde a saúde mental ela é priorizada para um grupo e taxada como aquela saúde mental que é do outro grupo inferior. Então não precisa nem pensar sobre isso. Quando vem pessoas racializadas, mulheres amarelas, mulheres negras, por exemplo, que estão colocadas em um lugar de deslocamento do modelo ideal de mulher na sociedade, essas mulheres, elas têm que ter um comportamento que já é dentro do grupo racializado. Uma mulher negra, uma mulher amarela ser diagnosticada, por exemplo, com autismo, TDAH, não é uma coisa tão esperada, não. Não é uma coisa tão assim fácil de acontecer. O diagnóstico, né, para pessoas mais velhas não é uma coisa muito comum, porque, apesar de não ser mentira, a produção midiática, a produção cinematográfica e literária tem construído pessoas neurodiversas em um outro lugar. Sabe quando o Chimamanda Adichie vai falar sobre o perigo da história única, que o estereótipo ele não é necessariamente errado, mas ele é incompleto? É sobre isso. O estereótipo que se constrói em cima de pessoas neurodiversas é o estereótipo de que elas são desfuncionais. E, novamente, a gente precisa prestar atenção nas palavras que a gente fala. Desfuncionais em relação ao quê? Desfuncionais em relação a quem? Que função que essa pessoa perdeu para que a partir de agora ela seja considerada desfuncional? Uma pessoa que é deficiente, se a gente for problematizar a palavra, esse deficiente quer dizer que ela tem um déficit, ela está sem eficiência. Mas eficiência em relação ao quê? Qual é esse déficit que essa pessoa tem? Então, quando a gente se questiona em relação aos nossos diagnósticos, ao que as pessoas podem ter, o estereótipo ainda orienta muito. É muito assustador para algumas pessoas pensar que uma pessoa pode ter autismo e que ela possa cumprir papéis sociais de uma pessoa que não tem autismo. Porque a pessoa vai falar assim, não é autista. Porque se fosse autista, não conseguiria conversar, não conseguiria falar direito. Essa pessoa não é borderline. Porque se ela fosse isso, ela não conseguiria fazer. Ela teria mudanças de humor bruscas todo segundo, todo instante. Seriam pessoas que tem ali uma alternância de bem-estar psicológico quase que num piscar de olhos. Por quê? Porque, de novo, se partem de estereótipos que pode sim incluir essas características, mas que não é generalizada ou generalizável para todas as pessoas que estão dentro desses espectros. É um espectro no sentido de que tem uma variação dentro de um mesmo espectro, TDAH, borderline, autismo, esquizofrenia, todos esses termos, ele compreende um espectro, não existe uma receita e uma taxa pronta, que se tem tudo aquilo é e se não tem, não vai ser. E é aqui que eu questiono sobre como que a gente olha para esses diagnósticos, como que a gente vê todos esses tipos de coisa e vai dizendo para as pessoas, não, você não é isso porque você não é daquele jeito, você não é superdotado em um assunto, etc. E a gente não precisa se colocar nesse lugar. Os diagnósticos, eles são feitos para achar características dentro desses manuais que eu falei, onde a gente se identifica um comportamento, uma diferença na pessoa. Mas tudo bem, até aqui a gente problematizou, eu estou problematizando aqui, devaneando, sobre de onde vem, né, essas noções.
Por que algumas pessoas são consideradas típicas e outras não? Eu vou dizer agora aqui, devaneando um pouco mais. Para mim, Andreone Teres Medrado, as pessoas neurotípicas, usando esse termo assim, são aquelas pessoas que conseguem, sem gigantescas dificuldades, sustentar uma máscara social, essa máscara de conduta. As pessoas são diferentes entre si, mas a gente tem uma conduta social que posiciona o ser humano, posiciona as moralidades, os comportamentos dentro de um regime. E para que exista uma ordem social, não existe a possibilidade de dar liberdade e de exercer a sua diversidade plena para as pessoas num conjunto social gigantesco, né? Isso aí é uma coisa meio pessimista, mas como que a gente vai fazer a liberdade absoluta individualmente? A gente vai ter que instituir alguns tipos de regras de conduta, de modos de transição na sociedade, inclusive para evitar violações aos direitos de pessoas. A gente ainda precisa hoje criar leis contra o machismo, contra o feminicídio, a gente tem que criar leis contra racismo, transfobia e discriminações. Por quê? Porque se deixar livre, tanto coisas que as pessoas podem fazer para ser feliz, elas também podem fazer para tirar a fluidez de um outro grupo só porque dentro de um conjunto conservador aquele grupo não merecia viver. Então as normatividades, ou melhor, as normas podem virar normatividades, as normas são feitas nesse lugar. E acontece que no lugar da saúde mental, do funcionamento psicológico, também existem algumas normazinhas que vão definir se a pessoa está bem ou não. Essas condições que vão tirar a pessoa de um próprio funcionamento, que vai colocar essa pessoa em uma questão de sofrimento contínuo, um sofrimento intenso, que aí recebe essas classificações diagnósticas, vão servir ou deveriam servir para que essas pessoas possam suportar de um jeito conhecido o peso dessas máscaras sociais que a gente tem que usar das normatividades, das normas. Então talvez uma pessoa neurotípica seja aquela pessoa que consegue sustentar por mais tempo o peso da máscara sem sucumbir. Enquanto uma pessoa que ela tem menos condições, por diferentes motivos, né, mas ela tem menos condições de sustentar a sua máscara, porque ela tem outros aspectos da vida dela que não combinam com aquela máscara, e ela ainda quer se manter na sociedade, ela vai posicionar essa máscara em si, só que com muitos custos psicológicos, com muita dor, com muita angústia, e vai ter gente que não vai ter jeito, não vai conseguir lidar com aquela máscara mesmo, e essa máscara vai cair. E acontece que essa pessoa que teve essa máscara caída, que foi revelada em si mesma, ela vai ser chamada de diferente, porque ela não bancou ficar com essa máscara. Mas, gente, o bancar é uma exigência neoliberal. O bancar essa máscara é uma exigência social, moral, muitas vezes, religiosa, e que a gente acaba colocando muitas máscaras porque a gente não consegue dar conta, em alguns aspectos, de ser quem a gente é todo o tempo. E muitas pessoas com quem eu converso, as pessoas que são autistas e que estão dentro desse espectro, falam dessa dificuldade, sabe, de sustentar essa máscara. Esse peso, essa colocação dessa máscara, no inglês usa um termo masking, que é se colocar nessa máscara para poder ter uma fluidez social. Isso tem um custo emocional, assim, muito grande, muito tenso para poder sustentar. E o sistema capitalista, ele não ajuda a gente. Porque quanto mais você se afasta dessa máscara, desse grande baile das pessoas mascaradas no mundo, na máscara da felicidade, na máscara da produção, na máscara da suposta empatia, na máscara daquela, como que chama no Brasil, né, cordialidade, essa coisa toda. É uma máscara diplomática que a gente tenta usar para ter acesso social. Mas quando a gente está falando de diagnóstico, quantas pessoas demoram tempos e mais tempos e mais tempos para notar em si que o peso da máscara é muito grande? E vamos chamar aqui, como esse peso da máscara, o peso de ter que performar, de ter que ter uma performatividade de uma pessoa que é considerada uma pessoa adequada na sociedade. Esse peso, essa dificuldade adoece. E cada vez mais, por isso eu comecei falando de neoliberalismo, cada vez mais a gente vai entrando nesse lugar de que a produtividade é colocada como primeiro plano, a partir da individualidade, em que joga para a pessoa, para o sujeito, para a sujeita, aquela questão que você tem que dar conta. E você tem que dar conta sozinha, sozinha. Porque tudo que você está fazendo é sua responsabilidade. Então a gente tem uma carga de responsabilização pelas nossas escolhas, ao passo que somos levados a acreditar que nós temos liberdade
de escolha para tudo que a gente fizer. E esse conjunto de responsabilizações, responsabilidades exageradas e de individualização das ações, das práticas, tem uma função social também, que é colocar nesses sujeitos, nessas pessoas, essa carga de responsabilidade que vai afastar as mazelas da responsabilidade do Estado e das questões históricos-sociais e geopolíticas. Quando a gente coloca sobre o indivíduo o problema da sociedade, a gente também desvia o que a gente vai questionar, o que a gente vai cobrar nessa sociedade, porque agora quem tem razão e quem tem falta de razão e irresponsabilidade e também responsabilidades é a pessoa. E aí gera um complexo tão grande de culpa. E eu insisto na culpa porque eu acho que é uma análise, sabe? É um conceito analítico muito importante para ver como que a gente acaba se cobrando demais de coisas que não fomos nós que fizemos, mas que nós atribuímos a nós intuitivamente, consciente ou inconscientemente. Então, pessoas que não têm um funcionamento neurotípico, e de novo, eu vou repetir, não sei se existem pessoas que são típicas, mas existe uma expectativa de ser típica. Existe uma exigência para que se seja uma pessoa típica. Ou seja, existe uma forma, existe uma máscara vendida imperialmente colocada sobre as pessoas, que varia de acordo com gênero, raça, classe social, corpo e tudo. E as pessoas que conseguem se adequar a isso são chamadas de neurotípica. Porque ninguém é normal, porque ninguém é anormal. Essas coisas são construções, divisões feitas dentro de um saber médico, de um saber político, para separação mesmo de corpos e de conhecimento. Tudo bem? Prossigamos agora com um outro ponto. Se existe esse negócio de que, tá bom, então as pessoas não são nem neurotípicas nem neurodivergentes, porque o que acontece é que algumas estão mais posicionadas no lugar de atender às normas, outras não, e que sim, como eu disse, existem aquelas questões em que a pessoa ela tem prejuízos por assumir quem ela é de acordo com o funcionamento da sociedade. Se a sociedade fosse preparada para receber corpos dissidentes, para receber pensamentos que não são adequados com a norma, essa sociedade que tivesse preparada para isso não colocaria esses indivíduos dissidentes em sofrimento. Mas é justamente por não olhar para essas categorias, é justamente por focar demais no sujeito universal, eu falo sujeito porque é masculinizante na maior parte do tempo essas normatividades, e eu falo isso porque se tivesse um projeto de inclusão, um projeto de inclusão para pessoas surdas, para pessoas cegas, para pessoas gordas, para pessoas PCD, de modo geral, a gente teria uma sociedade menos desigual. Como um amigo, Fábio Pontes, falou, que é um professor PCD, Fábio Pontes falou que a inclusão social não dá prejuízo para ninguém. A exclusão, sim, coloca algumas pessoas fora da fluidez social, mas incluir essas pessoas não vai fazer mal para ninguém. Mas a nossa sociedade, muito normativa, ainda opera nesse lugar de excluir. Por isso que essas pessoas elas vão ter, de fato, prejuízos e sofrimentos psicológicos, porque o mercado de trabalho não está preparado para elas, o mercado de trabalho é uma construção violenta da produção e da exploração. Existe todo esse sistema de exclusão feito nisso, né, na produtividade. E o que mais? A gente que tem esses modos que não são colocados como típicos, nós vamos sofrer porque o tempo todo nós vamos ter que estar tentando se adequar a isso, tentando produzir um lugar de existência e tentando entender como que nós, nas nossas... Eu vou chamar de neurodiversidade, depois de ter explicado tudo isso aqui, como que nós, na nossa neurodiversidade, conseguimos transitar ao redor do mundo, ao redor da vida, na sociedade, no amor, nos afetos, no entendimento, na produção de conhecimento e na própria aquisição, na expressão dos nossos gostos e também das nossas emoções. É isso que eu acho que é importante a gente ter em mente. E aí vem aquele ponto, né, que eu falava lá no começo. Quando a gente vê hoje em dia que também, além de estar aumentando o número de diagnósticos e de classificações, também tem se falado muito que tem aumentado o número de autodiagnósticos, que seria
quando a gente vai lá, lendo na internet, lendo livros, lendo artigos, seja lá o que for, a gente fala, nossa, eu tenho muito a ver com isso. É uma identificação, obviamente. E essa identificação faz a pessoa olhar para si e falar assim, nossa, é o termo que usam, né? Eu sou TDAH, eu sou autista, eu sou border, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa vendo, lendo e vendo relatos de outras pessoas que estão dentro desses diagnósticos formalizados, ela se identifica tanto com aquilo porque ela vê tudo aquilo nela e ela fala, eu sou isso, é isso que eu sou. Algumas pessoas vão dizer que o que estão chamando de diagnósticos, na verdade, é o capitalismo produzindo essas alterações nas pessoas. E eu não acho que está errado de todo. Não acho que é um erro dizer que é o capitalismo que produz. Mas também, por que não pode ser também estar dentro dessas nomeações? O problema é quando essas nomeações elas vêm para querer colocar esse sujeito num lugar de desfuncionalidade, necessariamente. Num lugar de deficiência, como se esse sujeito fosse o sujeito pior, como se esse corpo fosse um corpo pior ou inferior àquele corpo que não está com o diagnóstico, ou que tem um diagnóstico de não ser isso, sabe? E as críticas que aparecem é que agora todo mundo é TDAH, agora todo mundo é isso, essa juventude, não sei o quê. Mas as pessoas estão crescendo num ambiente totalmente exploratório, tenso, cheio de angústias e produção de angústias, de diluição das subjetividades, de uma fronteira muito nublada sobre quem somos nós e quem é o outro. Um contexto totalmente inovador, mas com muita tecnologia, que vão produzir, como sempre foi, quando a gente tem uma tecnologia nova, um contexto novo, uma angústia social muito grande. E a gente vai procurar anestesiar essas angústias. E o autodiagnóstico, ele também vem aí. Uma vez eu conversava com uma pessoa que era médica da área da saúde também, né? E que começou psiquiatria. E essa pessoa estava falando para mim, né? Porque na ocasião a gente estava falando sobre isso e falando sobre identidade de gênero e tal. Aí essa pessoa chegou em mim e falou assim, Andriane, quando você se entender uma pessoa não binária, você foi procurar isso aonde? Você foi no médico para ter um diagnóstico? Ou você fez isso a partir das leituras, das olhadas que você deu aí na vida, identificações, etc. E eu falei, né, o que de fato é. Parte principalmente da minha não identificação com a cisgeneridade, com o gênero homem, ao qual foi atribuído a mim, ao meu nascimento, faz parte de toda uma conjuntura inteira de inadequação, de eu não me sentir dentro daquelas normas e daqueles signos que eram compreendidos enquanto homem, e que isso foi me colocando nessa tensão, nesse questionamento de incômodo profundo. E quando eu busco referenciais na sociedade, nas escritas, nas pessoas, nas narrativas, eu percebo que existe um lugar nomeado que faz muito sentido para mim. E nesse lugar nomeado da não binariedade é onde eu passo a colocar essa identificação, que não é uma mera identificação vazia. É a identificação né, que vem de vários lugares subjetivos. E eu falei, né, não procurei um diagnóstico, falei isso tudo aqui que eu disse para vocês. Aí essa pessoa disse, e por que, né, para aspectos, por exemplo, de neurocognição, a gente tem que ter um diagnóstico para poder ser aquilo? Será que só uma pessoa com o diagnóstico, um laudo médico, ela é autista? Será que todas as pessoas que recebem um laudo, elas são necessariamente também... eu falo autista, mas como um exemplo das neurodivergências, né, da neurodiversidade como um todo. Mas será que só essas pessoas que têm um diagnóstico médico, elas podem ter nomeado para si a sua característica e a sua condição? Porque isso não é também a gente depositar o direito à nossa identidade, porque isso também é uma identidade, não é uma doença, é a nossa identidade, é o nosso funcionamento. Será que só o médico tem o poder de dizer pra gente, olha, você é isso, você é... Eu sei que muitas pessoas da área da saúde, principalmente a saúde mental, vai escutar isso que eu tô falando e vai torcer os olhos, virar os olhos, vai discordar, porque pode achar que eu tô querendo banalizar esse lugar, né, de que o saber médico é importante. Eu não estou banalizando, eu estou tensionando justamente no olhar antimanicomial, no olhar que é despatologizante, no sentido de que a nossa condição de vida, a nossa nomeação, a nossa identidade não precisa ser condicionada ao saber médico como o único que vai dizer o que a gente é. Assim é com o gênero. Eles fazem isso com o gênero, quer dizer quem é homem, quem é mulher, quem é heterossexual, quem não é, a partir de várias classificações que a gente tem. Mas é importante também a gente pensar
como que a construção da nossa subjetividade e o conjunto de muitas questões subjetivas vai nos fazer um ser com uma identidade. Questões como os espectros autistas, TDAH ou outras condições também contribuem e compõem a nossa identidade. E aí a pergunta que fica é: então para que as pessoas vão procurar diagnóstico então, já que as pessoas podem fazer isso livremente? Já que as pessoas podem fazer essa vivência livremente nesse lugar de eu sou uma pessoa assim, então pronto, eu sei, agora eu vou viver. Assim como é para orientação sexual, assim como é para identidade de gênero, por que não pode ser? Tem um aspecto que eu considero importante dentro da questão dos diagnósticos, que é também um acesso a mais apoio de saúde, a políticas públicas, a acessos a mais serviços, que ter o diagnóstico pode ser muito importante para a pessoa. Então eu não estou dizendo que o diagnóstico é um problema em si. Eu digo assim, esse lugar onde o poder é dado só à medicina é um lugar que deve ser questionado, assim como foi para gênero e sexualidade. Mas a questão é, para que eu quero esse diagnóstico? Qual a importância de ter um diagnóstico psiquiátrico? É simplesmente para ter isso e para poder dizer eu tenho diagnóstico? Ou ele entra num lugar que a gente precisa também para se conhecer mais profundamente? Eu olho mais para esse segundo lado. Eu olho essa busca como diagnóstico, embora eu, Andreone, eu tenho comigo suspeita de que eu tenho autismo nível 1, por exemplo, vindo dos estudos e das questões com muita responsabilidade, mas também de identificações, né? Mas eu não busco ainda o diagnóstico porque não é uma coisa que neste momento eu estou precisando por várias questões ou por questão mesmo de nomeação. Não é uma coisa que eu busco agora, mas para quem quer buscar, tem uma importância muito grande. Por exemplo, se a gente tem alguma neurodivergência, e essa nossa neurodivergência ela vai nos colocar num lugar que a gente tem uma profunda dificuldade de sintonia para a organização social. A gente tem dificuldade de socialização, né? De estar com várias pessoas, de poder conviver com multidões. A gente tem dificuldades em relação a tempo, dificuldade em relação a cheiro, dificuldade em relação a sons, a humor, a modos de funcionamento emocional. Se a gente tem essas dificuldades e a gente não olha para um lugar diagnóstico, seja puramente de saber eu não sou o que a expectativa social tem de mim, eu não atendo a expectativa social, a gente pode tirar um peso muito grande de achar que nós somos pessoas erradas, de achar que o problema de não conseguir essas coisas é porque a gente não tem capacidade de fazer elas acontecerem, é porque a gente não se esforça o suficiente para chegar nesses lugares e conquistar esses espaços. Então, se nós somos pessoas desorganizadas, atrasadas, pessoas que têm muitas dificuldades de interação social ou etc., qualquer coisa que seja, então o problema sou eu, né? Aí o diagnóstico ele pode entrar num lugar duplo, o lugar geral que seria então na verdade não é que eu faço para ser assim, não é de propósito, eu sou assim. E tá tudo bem ser, nós temos direito de ser. Só que algumas pessoas podem olhar para isso num lugar que é então eu sou assim porque eu tenho esse diagnóstico, então é isso, não tem o que eu fazer. Eu sou desse jeito e pronto, as pessoas que lidem com isso. O outro caminho que eu acho que é mais interessante é quando a gente sabendo de um diagnóstico, então tendo uma noção muito nítida da nossa condição, mesmo que não tenha um laudo médico, a gente saiba dizer, então quer dizer que eu sou desse jeito. Então eu vou começar a entender a minha condição diante da sociedade e me proteger também. Por exemplo, falando pessoalmente, né? Eu tenho algumas questões, por exemplo, com horários. Para mim, horário é uma coisa muito crítica. Eu começo a ficar com muita ansiedade quando o horário é descumprido. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando algumas coisas que são colocadas como estabelecidas ali para serem executadas saem daquele lugar por pura desorganização. Assim como tem questões com estar em lugares muito cheios, eu não gosto, eu não me sinto bem em estar em lugares muito cheios, muito tumultuados, com muito barulho, com muito contato físico naqueles lugares, eu não consigo. Se eu fosse levar isso para um plano de adequação, eu ia tentar usar a máscara para me adequar, porque, nossa, todo mundo faz isso, né? Quase todo mundo é assim, então eu vou ter que ser. Não, eu não sou. Quando eu assumo para mim, eu tenho essa característica, essa é uma característica minha, eu vou procurar modos de vida onde eu possa transitar sendo assim. Ou seja, se eu tivesse questões de falta de organização, eu ia procurar metodologias, lugares e formas de aumentar o meu repertório para desorganizar menos, para eu conseguir transitar em sociedade
dentro de um lugar que respeitasse quem eu sou. Não no lugar de modificar quem eu sou, mas no lugar de incluir a minha maneira, incluir a minha subjetividade, incluir o meu modo de existir. Então, se eu já sei que eu não funciono bem em lugares muito cheios, com muito barulho e etc., por que que eu vou me submeter a estar num lugar desse? Não, eu já sei que não funciona comigo. Eu vou me respeitar, eu vou me posicionar num lugar de respeito com a minha identidade, com a minha subjetividade, para que isso não venha causar mais sofrimentos. Da mesma forma que uma pessoa que também tem essas condições ou outras, ela vai poder usar o seu diagnóstico, seja o diagnóstico clínico, médico, seja a sua suposição em relação ao seu diagnóstico, como um lugar também de autocuidado. Então esse diagnóstico ele também tem um lugar importante. Não é só o da patologização. O problema é a patologização frenética e compulsória, onde existe uma necessidade urgente de colocar todos comportamentos que não são normativos e normatizados como um comportamento patológico. Isso é uma história da medicina, da psiquiatria, que vai patologizar tudo que se afasta do esperado como normal. Então tem esses lugares do diagnóstico, que é não buscar essa patologização, mas buscar uma compreensão de si. Uma pessoa que busca um diagnóstico e tá lá, a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem borderline, tem como chama, né, transtorno de personalidade bipolar, termos que às vezes estão fora de uso também, ou qualquer outra condição neurocognitiva, essas pessoas que acessam a isso, elas vão ter inclusive acesso a medicamentos diferentes. Uma pessoa que é diagnosticada com um certo tipo de diagnóstico, às vezes ela vai tomar um medicamento que ela não poderia tomar se ela não fosse diagnosticada ou se ela fosse diagnosticada com um outro tipo de condição. Então, saber isso também é um saber sobre si. Também é um saber sobre a condição própria da pessoa, é um saber sobre como que nós vamos transitar o nosso corpo na sociedade. E, de novo, isso deveria ser levado em conta em planos muito maiores de políticas públicas para incluir esse acesso. Escolas poderem incluir atividades que contemplem corpos e mentalidades que não são idênticas, não são iguais, poder incluir trabalhos para pessoas que não vão ter o mesmo funcionamento que todas as outras, poder incluir até mesmo nos nossos debates, que eu faço muito debate sobre relacionamentos, afetividades, incluir nesses debates essas características. Se uma pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho suspeita disso, 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 olha, eu tenho diagnóstico disso, 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 a dinâmica relacional, ela deveria ser pensada também para incluir essa pessoa. Quantos relacionamentos a gente vê, quantos modos de se afetar e de se relacionar social a gente vê, onde qualquer transtorno, chamado assim, né, de transtorno, já é considerado uma coisa que essa pessoa não pode ser amada e essa pessoa não sabe amar. É importante isso, entende? Saber como que as pessoas são diferentes e que, consequentemente, o modo de expressar o afeto, expressar a emoção, o desejo, o amor, o prazer, também vai estar direcionado aos seus respectivos modos subjetivos de identidade. Uma pessoa que tem problemas XYZ precisa ser compreendida a partir dessa ótica e não a partir de uma ótica da normalidade. E, de novo, problemas XYZ, isso colocando nessa linguagem de que existe o certo e o que não é certo é problemático. Agora, se a gente olha para uma pessoa que ela tem necessidades diferentes, ela tem necessidades que não são as mesmas que a gente aprendeu, normalizou nesses cursos sobre personalidade, sobre subjetividade humana. São pessoas que têm particularidades, singularidades que não se colocam diretamente como as outras, mas que entram em conflito com estas, a gente vai produzir o nosso afeto num outro. Então, pensar em diagnósticos, pensar em condições psicológicas, psiquiátricas, é pensar também em como que nós podemos inserir pessoas que não são, entre aspas, típicas. E, novamente, isso não é uma doença. Isso não é uma doença. Uma pessoa autista, TDAH e qualquer outra classificação não é uma pessoa doente. É uma pessoa que não se adequa ao que foi observado e instituído como a norma, como o normal. É importante ter essa noção. Você, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre diagnósticos, sobre laudos? Você sente necessidade de ter no diagnóstico? Você já teve dificuldade de sentir que você não é uma pessoa que está dentro dessa neuroticidade, mas que você tem as suas condições, suas particularidades, mas que mesmo assim
As pessoas não acreditam que você tem essas necessidades que você expõe só porque você não tem um laudo. Você já passou por algum tipo de situação de descrença das suas condições e vulnerabilidades, ou então dessas condições e necessidades, só porque você não tem um laudo? Aí quando você teve o laudo, em vez das pessoas te acolherem, elas te posicionaram no lugar de doente, no lugar de uma pessoa esquisita. Isso já aconteceu com vocês? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui no episódio, você pode deixar seus depoimentos, suas mensagens, e coloca aí como que é pra vocês, o que vocês pensam sobre isso. Lembrando que eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que existem tantas maneiras de interpretar isso que a gente às vezes não lembra, a gente vai só pelo normativo. Você já parou pra pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?